só para o pessoal entender um pouquinho. As pessoas que sempre assistem minhas lives já sabem, né? Mas eu sei que essa live vai alcançar outras pessoas e algumas pessoas não sabem o que é uma doença autoimune. Então, uma doença autoimune, o que é isso? Nosso sistema imunológico, ele tá no nosso corpo para nos proteger. Só que por alguma disfunção, esse sistema imunológico que é para proteger, ao invés de proteger o nosso corpo contra um invasor, ele começa a atacar algum órgão, achando que aquela célula daquele órgão é um invasor. E isso vai denominar a doença autoimune dependendo de onde essas células do sistema imunológico estejam atacando. Então, se atacar as articulações, então tem artrite reumatoide, tem espondilite anquilosante, tem na pele, tem psoríase, tem dermatite atópica, tem vitiligo, né? No cabelo, alopecia, alguns tipos de alopecia são autoimunes, outras não. Vamos lá, no músculo, miastenia graves, no sistema nervoso central, esclerose múltipla, né? Nas articulações, artrite reumatoide, não lembro se eu já falei, mas é isso aí. Ah, falei, articulação já falei. Então, existem várias, né? Existem várias doenças autoimunes, inclusive agora estão nesse momento não, né? Nesses momentos, já estão requalificando algumas doenças, né? Que antes não eram consideradas como autoimunes, e já estão sendo consideradas autoimunes, embora aqui no Brasil ainda não são consideradas, mas médicos de medicina preventiva nos Estados Unidos, por exemplo, já consideram alguns, né, câncer como autoimune, hipertensão como autoimune, diabetes tipo 2, né, isso ainda a lista está sendo refeita, né, mas isso eu ouvi de uma masterclass com médicos de medicina preventiva dos Estados Unidos, então eles falando que já estavam considerando essas doenças que a gente aqui considera como doenças metabólicas, né? Mas considerando elas como autoimune. Então, esse conceito ainda vai chegar aqui no Brasil, ainda vai demorar um pouquinho, eu acho. Mas, enfim, a doença autoimune é o sistema imunológico atacando um órgão, em vez de proteger o corpo. E por que isso acontece? Segundo alguns estudos, existem 3 pilares para as doenças autoimunes serem manifestadas, né? Então, um dos pilares é a genética. Então, para a pessoa desenvolver uma doença autoimune, tem que ter uma predisposição genética. Embora esse pilar já está sendo revisto, porque estudos já mostram que o corpo está sendo tão agredido com químicas, com o estresse do dia a dia, alimentação, metais pesados na água, nos alimentos, então parasitas, infecções, né? Estamos passando por uma pandemia, então isso causa infecção. Inclusive já tem estudos também mostrando quem teve Covid pode desenvolvendo esclerose múltipla, artrite reumatoide. Eu vi um médico falando, ele está participando desse estudo, eu achei bem interessante, lá nos Estados Unidos também, ok? Então, uma infecção pode ser gatilho de uma doença autoimune, né? Mas a pessoa teria como predisposição genética, embora eu falei, né, que a predisposição genética está sendo revisto isso, porque tem pessoas hoje desenvolvendo doenças autoimunes e que não tinham predisposição genética, mas o sistema imunológico é tão ativo, que de repente ele perde a tolerância e começa a atacar o que não deve. Mas sim, a genética é um dos pilares. O outro pilar da doença autoimune, do desenvolver a doença autoimune, é o ambiente. Então, o ambiente está incluído a alimentação, está incluído o emocional, os estresses da vida, as infecções também, como eu falei, os metais pesados também, os agrotóxicos, as químicas no geral, que são toxinas para o corpo. Então, isso é um dos pilares. E o terceiro pilar é o intestino, então a hiperpermeabilidade intestinal, que esse termo também se fala mais nos estudos entre gotejamento intestinal, ou vazamento intestinal, ou hiperpermeabilidade intestinal, que o que é isso? Se tem processo inflamatório no intestino, se a microbiota está desequilibrada, o intestino ele tem a parede do intestino é uma barreira.
Então, só passa para a corrente sanguínea nutrientes. Então, se tem processo inflamatório no intestino, essa barreira se rompe e começa a ir para a corrente sanguínea partículas que não deveriam. Então, a hiperpermeabilidade é um gatilho, por quê? Porque essas substâncias, essas partículas, quando saem do intestino e vai para a corrente sanguínea, o sistema imunológico vai identificar como invasor e vai atacar. E se isso fica acontecendo o tempo todo, então tem ativação do sistema imunológico o tempo todo. Se tem ativação do sistema imunológico o tempo todo, a pessoa pode perder tolerância imunológica e desenvolver uma doença autoimune, ok? Então, como a alimentação pode ajudar? A pessoa não tem doença autoimune e quer prevenir, ou a pessoa tem doença autoimune e quer silenciar. Sim, é possível a pessoa que tem uma doença autoimune silenciar essa doença, que a gente chama remissão, né? Não se fala cura em doenças autoimunes, se fala remissão. Porque a remissão é o desligamento da doença. Então, é possível. Então, como é possível? Quando você regenera o corpo. E a alimentação ajuda nesse processo de regeneração? Claro que ajuda, faz parte. Se a alimentação pode ser um gatilho, então a alimentação pode ser não vou dizer cura, né? Ajudar no processo de regeneração do corpo. Então, o que é uma doença o que é uma alimentação para doença autoimune? Então, uma alimentação com menos industrializado possível, porque os alimentos industrializados, eles têm compostos que o corpo não reconhece como nutriente. Então, isso é inflamatório. Mas claro que nós estamos em uma sociedade que o industrializado faz parte, né? Então, sempre eu falo para os pacientes, é o equilíbrio, não expõe sempre o seu corpo a esses compostos, uma vez ou outra, ok. Mas procura uma alimentação mais saudável possível, procura comer coisas que veio da natureza, que o homem não fez, é a natureza que nos deu. Então, raízes, tubérculos, legumes, frutas, né? Então, isso vem da natureza, ok? Para quem não é vegetariano, então as carnes, entendeu? Então, o nosso corpo reconhece isso como nutriente. É diferente de um salgadinho cheio de química, né? E outros alimentos. Então, isso é o ideal. Só que assim, essa doença autoimune, ela tem um processo inflamatório. E uma alimentação anti-inflamatória ajuda o corpo nesse processo. Então, o que é uma alimentação anti-inflamatória? Também, como eu falei, com menos industrializado possível. Mas não é só isso, não. Se você come uma banana, uma macaxeira, que em outros lugares é mandioca, em outros lugares é aipim, ou uma carne mesmo, ou um ovo, isso pode ser inflamatório também para você, se você não estiver digerindo bem esse alimento. Então, proteínas de alimentos não digeridos, eles também podem ser inflamatórios. Então, precisa ver essa questão da digestão. Aí você diz assim, e como eu tenho um problema algum com a digestão? Então, se você tem azia, tem gases, distensão, você tem que procurar ajuda, porque provavelmente o seu processo digestório não está eficiente, ok? Tem alguma coisa aí não digerindo e essa coisa não digerida pode estar causando ou desequilíbrio de microbiota, processo inflamatório ou alguma sensibilidade alimentar que vai ajudar no gatilho na doença autoimune. E existe um tratamento que é para doenças autoimunes, existem os tratamentos convencionais e os não convencionais. E um dos não convencionais é o tratamento com altas doses de vitamina D, que é o protocolo Coimbra, né? O que eu falo bastante no meu perfil. O que é isso? Porque o que é isso, o tratamento com altas doses de vitamina D? O protocolo Coimbra, né? Então, é um tratamento com altas doses de vitamina D, então quem faz esse tratamento precisa ter cuidado com a alimentação em relação ao cálcio. Não é deixar de comer alimentos com cálcio. Não é isso, tá bom? Não é isso que eu tô falando, a gente precisa de cálcio. Se não comer, o corpo vai tirar do osso. Precisa de cálcio, comer sim. Agora, não pode comer excesso, alimentos ricos em cálcio. Então, existem alguns alimentos que são ricos em cálcio, por exemplo, leite, derivados, sementes. Então, esses precisam ter cuidado. Quem faz o tratamento com o protocolo Coimbra recebe uma lista de alimentos com o médico, né? O médico dá uma lista de alimentos que são liberados, moderados e os proibidos.
Agora, claro que alguns pacientes ficam com angústia no sentido de que os moderados, o que é moderado? Qual a quantidade do moderado, né? Eu posso comer todo dia ou é uma vez por semana, né? Os pacientes sempre chegam com essa angústia para mim. O que é o moderado? Quais os alimentos? Então, isso é bem individual também. Então, o paciente que vem para mim, eu quantifico tudo. Eu quantifico todo o alimento em relação ao cálcio do dia, né? As frutas, tudo. Tudo que ele come. Ah, eu posso comer qualquer fruta? Claro, eu identifico os gostos da pessoa e dou uma lista das frutas e da quantidade de cálcio e procuro e digo, ó, é para comer tantas frutas por dia, porque ali eu já sei mais ou menos de quanto cálcio a pessoa está ingerindo e tem esse controle, ok? Então é mais ou menos isso. Então eu sei que algumas pessoas têm dúvidas, bastante dúvidas, né? Por isso o objetivo das lives aqui é para tirar dúvidas das pessoas, né? Que as pessoas chegam angustiadas para mim, porque vai no Google, tudo tem causa. Vai, né? No grupo, aí isso não pode, aquilo pode, não pode. Essa questão é bem individual, tá certo? Então vamos lá para tirar as dúvidas. Podem fazer perguntas aí, eu tô à disposição, tá bom? Então eu já vi aqui que tem uma pergunta do Carlos Ribeiro, né? Sal de Mossoró pode usar? Sal pode usar, Carlos, sim, o de Mossoró, principalmente, riquíssimo em outros minerais sem ser o sódio, porque geralmente esse que a gente compra em supermercado só tem sódio, né? Por isso que ele não é tão indicado, mas o sal marinho não precisa só ser esse de Mossoró, não, pode ser sal marinho também, o sal marinho já é um sal bem interessante quando eu falo de minerais, ok? Então, sal não tem problema. A questão do protocolo e sódio, que eu sempre falo aqui, é que existem alguns alimentos que aumentam a excreção do cálcio, e o sódio é um deles. Então, tem que prestar atenção nos alimentos ricos em sódio. Mas, quando eu falo isso, é os industrializados. Os industrializados riquíssimos em cálcio, em sódio. Por quê? Por exemplo, biscoito de polvilho. Veja o rótulo do biscoito de polvilho. Tem muito sódio. Então, alimentos ricos em sódio pode influenciar na calciúria, sim. Mas claro que isso vai ser exagero, né? A pessoa não é porque não vai poder comer biscoito de polvilho, não é isso que eu tô falando. Pode comer, agora tem que ver a quantidade de sódio ali, tá certo? Deixa eu ver outra pergunta, então. Bianca, gostaria da indicação de levedura nutricional que seja compatível com a alimentação. Bianca, para eu não falar marcas aqui, fala comigo depois no direct que eu posso te mandar, tá? Mas a boa parte das leveduras não tem tanto cálcio não, viu? Deixa eu ver aqui outras dúvidas. Betina, quero aprender mais sobre a alimentação das doenças autoimunes Hashimoto. Não faça protocolo. Olha, Betina, existem vários estudos mostrando as proteínas do trigo em relação ao Hashimoto, as proteínas do leite relacionando ao Hashimoto. E sim, eu tenho experiência clínica no sentido de que a gente retirando esses alimentos, os anticorpos baixos. Claro que a gente não vai retirar trigo de todo mundo, né? Isso é bem individual. Mas todos os pacientes, todos não vou dizer todos, né? Porque tem as individualidades. Mas boa parte dos pacientes que retiraram baixaram bastante os anticorpos, ok? Osana, quem faz o protocolo pode tomar chá de gengibre e açafrão? Pode, Osana. Inclusive, é um dos que eu recomendo para os meus pacientes. Anti-inflamatório, antioxidante. Pode sim. Agora, claro, não vai exagerar, né? Uma xícara por dia. Boa noite, Clau. Tudo bem? Ah, a minha tá 13 mil? O que, Rejane? Deixa eu ver aqui se tem mais dúvidas.
Escrevam suas dúvidas aí, pessoal. Pode arroz integral e farinha integral? Olha, Luciane, em relação ao protocolo, não tem problema não, tá? Em relação a doenças autoimunes, eu não recomendo. Pela questão de que os integrais, o trigo integral, ele tem uma proteína que é WGA, que ela é tão ruim quanto o glúten ou pior. Então, para os autoimunes, o integral eu não recomendo. Claro que os nutricionistas que indicam, os médicos que indicam, eles não estão errados, não. Eles estão pensando em densidade nutricional. Mas como eu atendo autoimunes, então eu me direciono só para o autoimune. Então, no caso da autoimunidade, essas proteínas podem ser inflamatórias, então eu não recomendo o integral. Agora, claro, a pessoa gosta, por exemplo, de arroz integral, como eu tenho pacientes que têm. Então, faz esse arroz integral na panela de pressão, ok? Oi, Mari, não tá conseguindo participar, Mari? Luciane, não sei te responder, não. Nunca ouvi falar sobre isso, não. Ok? Vê com o médico. Mas nunca vi, não, se existe eu não sei. Mari, cada organismo é diferente. Eu mesmo tenho alergia à carne de porco e açúcar, ó. Esses são graves. Me sinto mal com vários outros alimentos, melancia, pepino. Olha só, tá vendo, Mari? É bem individual mesmo. Já tenho pacientes que comem pepino e não sentem nada. Já tenho pacientes que comem pepino e sentem muita coisa. A mesma coisa o ovo, né? Tomate também, castanha de caju também. Tenho pacientes que quando tiraram a castanha de caju, melhorou os sintomas. Quando coloca a castanha de caju, piora os sintomas. Eu sempre falo de uma paciente que eu atendi com miastenia graves. Eu disse a ela, vamos testar alguns alimentos, vamos começar... não, começar não, eu disse teste umas 2 semanas tirando o trigo e depois recoloque para ver como é que você se sente. Ela testou, ela tirou 2 semanas o trigo. Ela ficou super bem, ela tem miastenia graves, super bem, ela disse com energia, super bem. Ela comeu o trigo, na sexta-feira passou o final de semana de cama, com fadiga e sem força. Nenhuma restrição é para sempre, tá? As restrições é para ajudar o corpo a se recuperar e depois é recolocado. Agora, claro que isso precisa de um profissional para ajudar nessa reintrodução. Luciane, restringir muito o cálcio pode fazer com que os níveis no sangue aumentem? Aí eu teria que falar do metabolismo no geral em relação ao PTH, porque se você não come alimentos com cálcio, então PTH é o hormônio que faz com que você não excrete cálcio e você ative mais a vitamina D para fazer com que a vitamina D coloque mais cálcio na corrente sanguínea. Então, não seria, se fosse uma restrição, vamos dizer assim, bem severa, não aumentaria tanto, não. Entendeu? Acho que não. Agora, Luciane, tem que ver várias coisas, né? Tem que ver hormônios. Eu tenho pacientes que estão com problema com calciúria por causa de hormônios. Não é nem questão alimentar. Aí isso tem que ver, tem que pesquisar. Ama frutas, né, Betina? Muito bem. Procura comer as frutas da safra. Juliette, quantas xícaras de café por dia? Ó, Juliette, se você faz o protocolo Coimbra, até 500 ml dia, tá certo? Porque tem estudos mostrando que acima de 500 ml, o café aumenta a excreção de cálcio. Vanessa pergunta, banana e ovo, quais quantidades por dia? Ô Vanessa, eu não tenho como te dizer uma quantidade, tá bom? Se eu não sei da sua alimentação dia, principalmente ovo, porque banana não tem tanto cálcio.
ok? Alguns médicos proíbem pela questão de algumas proteínas não, alcaloides inflamatórios, mas a banana já foi liberada, tá bom? Mas alguns médicos ainda colocam como moderado, porque cada caso é um caso, tá bom? Muitas vezes não é pelo cálcio, tem outro objetivo, tá certo? Então, se seu médico diz que não é para comer, então não come. Se você não tem um acompanhamento nutricional, você tem que obedecer o médico, ok? Se o médico deu a lista, você tem que obedecer aquela lista, tá certo? Não é porque você ouviu aqui na live que banana não tem tanto cálcio e vai sair comendo banana. Mas seu médico disse que não era para você comer, tá? Então tem um porquê. Não vai fazer isso, tá? Procura ver com ele, mas não. Se você não faz acompanhamento nutricional com uma nutri que entenda do protocolo, você precisa obedecer o médico, tá certo? Aí, Betina, sou alérgica a peixes e frutos do mar, o que poderia substituir? Se você não é vegetariana, você carne bovina e frango, por que não? E ovo. Ah, mas o protocolo recomenda uma alimentação mais vegetariana possível. Sim, por causa das aminas heterocíclicas. Que isso são produtos que é quando você prepara a carne, então esses produtos são formados. Mas isso depende da forma que você prepara a carne, ok? E as carnes, que são as proteínas, também podem ser inflamatórias não só pela forma de preparo, que eu sempre recomendo aos pacientes comer cozida, e não frita, nem grelhada, nem assada, mas claro que tem as técnicas dietéticas para ajudar a quem gosta dessa forma, que eu tenho pacientes que também não gostam de carnes cozidas, mas as carnes, qualquer uma vai ser inflamatória se você não estiver digerindo bem. Então, como é que você sabe que não digere bem? Se você come a carne e fica com a sensação de estufamento, ou a sensação de barriga cheia, né? Vamos dizer assim, como o Matuto fala. Então, provavelmente você passa horas assim, você não tá digerindo bem essa carne, essas proteínas, e ela pode sim ser inflamatória para você. Então, procura a ajuda de um profissional para melhorar essa digestão aí, tá bom? Aí fizeram uma pergunta, um comentário no grupo do protocolo, e eu prometi falar aqui na live sobre isso, sobre a ureia, né? Uma pessoa escreveu lá que a ureia dela tá baixa, e eu falei que era em relação à alimentação, ao consumo de proteínas. Então, olha só, pessoal. Quando a gente come os carboidratos, isso é bem importante, anota aí. Quando a gente come os carboidratos, a gente quebra esses carboidratos em glicose, é metabolizado e armazena o que sobra. Quando a gente come as gorduras, a gente quebra essas gorduras em ácidos graxos, elas são metabolizadas e armazenado o que sobra. Quando a gente come as proteínas, elas são quebradas em aminoácidos, elas são metabolizadas e são excretado o excesso, ok? O que sobrou, vamos dizer. Então, proteína é um alimento que você precisa comer todo dia, tá bom? A quantidade que o seu corpo precisa, ok? Então, tem que ver quantos quilos você tem para saber de quantas proteínas você precisa no dia, tá bom? Existem as proteínas de origem animal e existem as proteínas de origem vegetal. Ah, mas eu sou vegetariana, é possível conseguir a quantidade de proteína do dia só com os vegetais? Sim. Um equilíbrio? Sim, com equilíbrio é possível. Sim, mas precisa consumir a quantidade de proteína dia. Se você não consome a quantidade de proteína dia, então isso vai sair, por exemplo, a proteína é um alimento construtor, então repara tecidos, produz células. Se você não come proteína, o que é que o corpo faz? Vai desviar essa proteína da pele, unha e cabelo, aí fica cabelo caindo, né? Muita gente com queda de cabelo aí é falta de proteína. Pele seca, unha fraca, aí depois começa a perder músculo,
Então, começa a ficar sem massa muscular, perdendo massa muscular, flácida. Por quê? Porque o corpo está desviando, está quebrando o músculo para você ter proteínas para reparar coração, reparar fígado, reparar outros órgãos que o corpo reconhece como essencial. E para o corpo, nosso músculo não é essencial. A gente pode ficar sem músculo, pode ficar sem pele, pode ficar sem cabelo, mas não pode ficar sem coração, sem fígado. Entendeu? Então, tem que comer a quantidade de proteína dia. Então, como é que você sabe se está comendo a quantidade do seu corpo ideal? Um dos exames que a gente usa como marcador é a ureia. Então, a ureia tem que estar acima de 20. O ideal é a ureia acima de 20. Ureia abaixo de 20 ainda está dentro do parâmetro laboratorial, mas não é o ideal para o corpo. Não é que você tem algum problema se a ureia está baixa, está menos de 20. Não é isso que eu quero dizer. Eu estou dizendo que o ideal, tá bom? Eu não trabalho com parâmetros laboratoriais, eu trabalho com parâmetros ideais. Então, o meu parâmetro ideal como nutricionista, eu me baseio no 20, ok? Aí a pessoa diz assim, mas eu diminuí as carnes, porque é uma recomendação do protocolo. Tá, então você diminuiu as carnes, mas tem que ver os vegetais que são ricos em proteínas para você compensar isso, ok? Não quer as proteínas de origem animal, então precisa das de origem vegetal. Só tem que ter cuidado com as de origem vegetais, por quê? Porque os alimentos ricos em proteínas de origem vegetal também são ricos em cálcio. Então, tem que ter cuidado, tá bom? Se você tá com dificuldade, procura ajuda de um profissional, de uma nutricionista que entenda nesse caso, tá bom? Deixa eu ver aqui mais. Osana, eu respondi sobre o chá de gengibre e açafrão. Pode sim. Inclusive, o de açafrão eu recomendo. Antes de dormir, ajuda no sono, né? Ao acordar também. É anti-inflamatório, eu gosto muito. Aí tem pessoas assim, mas doutor, eu como a raiz nos alimentos, né? O pozinho. O chá, quando você faz o chá da raiz, você tá com X compostos bioativos. Quando você consome o pozinho, são outros X compostos, tá bom? Então, para você ter os dois, consome os dois. Julieta, quantidade de café até 500 ml dia, Ju. Eu recomendo, tá bom? Isso aqui eu já respondi. $13.000 teus anticorpos, Rejane? Ou 1.300? Osana, proteína C reativa alta, pode ser o quê? Proteína C reativa é um marcador de inflamação, Osana, mas não, ela usada sozinha, ela não é um marcador que a gente tem que usar ela sozinha. A gente tem que olhar a PCR, mas tem que olhar outras coisas também, tá, Osana? Ok? Como ferritina também é um marcador inflamatório, tem que ver insulina também, tá bom? E PCR também pode estar alta porque você tá com problema no intestino. Então, hiperpermeabilidade que eu falei no início, vazamento intestinal aumenta a PCR, aumenta a ferritina e outros marcadores inflamatórios. Aí tem que pesquisar, não usa só um parâmetro não, tá? Mas PCR é um parâmetro de inflamação. Vanessa, faço o protocolo e gostaria de saber em relação à quantidade de ovo, banana por dia. Vanessa, eu já respondi essa pergunta, tá bom? Mas talvez você entrou agora. A respeito de ovo e banana, ovo tem que ter cuidado com a quantidade de ovo, e eu não tenho como lhe dizer a quantidade de ovo, coma 3, coma 4, entendeu? Por quê? Porque eu não sei da sua alimentação do dia. Então, se eu não sei da sua alimentação do dia, eu não posso lhe recomendar quantos ovos por dia. Aí, nesse caso, você precisa obedecer ao seu médico. Se você não faz acompanhamento nutricional, como eu falei, tem que obedecer a quantidade que o médico determinar na lista. E a banana também, ok? A banana não é pelo cálcio. E fermento de bolo, aquela questão de fermento tem muito cálcio, né? Não chegamos a um denominador comum a respeito disso.
Obrigado, Rejane, por ter colocado meus contatos, amore. Vai ficar assim gravado, minha astenia, que eu esqueci seu nome, mas vai ficar assim. Nutri, sempre ouço o pessoal falando sobre calciúria, mas o que é calciúria alta? Tá jóia, Giovana. Então vou lhe ensinar, vou lhe dizer. Quem faz o protocolo Coimbra, quem faz o tratamento com altas doses de vitamina D, o que a vitamina D faz? Pega o cálcio do intestino, coloca na corrente sanguínea, né? Então, é um marcador que os médicos usam para saber como é que está o consumo de cálcio do paciente é pedir o cálcio na urina de 24 horas. Então, a pessoa passa o dia todinho colhendo a urina, leva para o laboratório e vai ser quantificado o cálcio que a pessoa consumiu naquele dia. Então, isso é um marcador para dizer como está o consumo de cálcio. Claro que aquilo não é só o consumo de cálcio, mas os médicos usam como marcador para saber como é que está o consumo de cálcio do paciente. Como é que está o cálcio na urina, entendeu? Então, se está alto, por exemplo, os médicos do protocolo utilizam como padrão o valor 300. Então, se estiver acima de 300, está alto. Se estiver assim, abaixo de 300, então está legal. Então, não precisa fazer, significa que está seguindo tudo certinho, entendeu? Te respondi, Giovana? Osana, doutora, por que a barriga faz tantos barulhos? Pode ser o quê? Desequilíbrio de microbiota, pode ser má digestão, aí precisa investigar, tá bom? Miastenia, doutora, a vitamina D melhora a pálpebra caída e visão dupla? Miastenia, eu não sei teu nome, desculpa. Mas como Nutri, eu não posso te responder dessa forma, assim, né? Seria responsabilidade minha. Isso é um médico quem tem que responder. Mas o que eu posso te responder é como nutricionista que acompanha pacientes que usam altas doses de vitamina D. Sim, a pálpebra volta. Eu já tenho vários pacientes que tiveram pálpebra caída e melhoraram. E visão dupla também, tá bom? Olha, Iracema, obrigada, Iracema. Iracema escreveu: parabéns, Nutri, com a sua orientação nutricional pela primeira vez, meu exame de calciúria deu 282. Parabéns, Iracema, para você também, porque seguiu, né? Porque seguiu. Parabéns. É fácil? Pode ser, para a maioria, mas para alguns não. Pode, Luciana. Pode sim. Bruna pergunta: não digerir proteína pode ser gatilho quando se comia bastante proteína? Olha, Bruna, eu não posso te afirmar assim, né? Pô, é um gatilho, porque isso envolve vários mecanismos, ok? Então, a proteína não digerida, ela pode ser inflamatória e o processo pode ser, ok? E esse processo de inflamação ajudar no gatilho, ou ser o gatilho, entendeu? Mas não posso dizer que você comia muita proteína e isso foi o gatilho de desenvolver a doença autoimune. Não, eu estaria sendo irresponsável se eu falasse dessa forma, tá bom? Não vejo problema, Vanessa, fermento no bolo, tá bom? Porque essa questão do fermento que foi colocada, né, a quantidade de cálcio, olha, eu utilizo as minhas tabelas de controle alimentar para fazer os planos alimentares. Então, eu tenho um programa que eu calculo os nutrientes. Então, quando eu coloco fermento, não dá tanto, não. Então, foi colocado em algum grupo que o fermento tinha, não lembro, mas tinha muito cálcio, né? Inclusive, algumas pessoas até mandaram alguns sites para mim pesquisar, e eu pesquisei em outros, tinha baixo demais, outro alto demais. Olha, a maioria dos meus pacientes que consomem bolo com fermento não tem problema nenhum.
Agora, a questão do fermento, por exemplo, algumas pessoas têm desconforto intestinal e acham que foi o alimento e muitas vezes foi o fermento. Aí a pessoa tem desequilíbrio de microbiota. Como calcular a proteína diária? Isso também é individual, Bruna. Porque assim, as nossas diretrizes como de nutrição, a gente usa no mínimo 0,6, né? Por quilo de peso. Só que assim, para um autoimune eu não calculo essa quantidade não, porque existe um estresse metabólico. E para quem faz atividade física, então eu calculo mais ainda, porque já tem a demanda do estresse metabólico gerado pela inflamação. Aí tem a atividade física, então o cálculo eu não tem que ver, é bem individual, tá bom? Mas vai de 0,6 a 2,0, mas não uso 2,0 não. Fofa. Fofa, eu já respondi sobre os ovos, tá bom? Sobre sucos ácidos, olha, essa questão da acidez em relação à inflamação, porque isso que você citou aí, por exemplo, limão, por exemplo, ele é uma fruta ácida, mas que ajuda a alcalinizar o corpo, então isso é bom. Então, isso não é ruim, tá certo? Agora, algumas pessoas confundem a questão dos sucos de limão, laranja, abacaxi, por exemplo, com a vitamina C, né? Algumas pessoas dizem, eu posso consumir porque não pode vitamina C no protocolo. Não é pode vitamina C. Não pode suplementar a vitamina C. Mas alimentos com vitamina C pode sim, tá bom? Precisa de vitamina C, é um poderoso antioxidante. Na alimentação é super fácil a gente conseguir a quantidade que a gente precisa. Nutri, para quem faz o protocolo, tem problema tomar água morna com limão? Não. Agora, claro, esse limão aí que você vai usar nessa água, você já vai contar como uma fruta do dia. Eu sempre digo aos pacientes, quer fazer shots com limão, com laranja, esse shot aí já vai contar como uma fruta do dia. Então, se no dia pode comer 4, 5 frutas, então já vai diminuir essa aí, tá bom? Não, Osana, não é isso. Não posso dizer isso aí, não. Eu falei que PCR pode estar relacionado a processo de hiperpermeabilidade intestinal, processo inflamatório, ok? Olá, Joeli. A joia, Joeli. Obrigada pela presença. Ai, Marilei. Obrigada, Marilei. Parabéns. Sempre é um grande aprendizado com suas lives. Obrigada. Luciane, fritadeira sem óleo podemos? Air fry? Pode, Lu. A questão da air fry comigo já é outra coisa, ok? Então, comigo, quando eu falo, me direcionar para o autoimune. Quando você faz uma fritura sem veículo de calor, então você produz muito mais produtos finais de glicação. Que esses produtos finais de glicação, aquele torradinho delicioso que a airfry faz, aquilo ali pode ser inflamatório para muitas pessoas. Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que na consulta, doutora, acabei de comprar o airfry, não vou usar? Não é isso, não. Ok? Então, oriento as técnicas dietéticas para ajudar a diminuir a absorção desses produtos finais de glicação. Joia, Giovana. Ótimo. Faço, Vanessa. Sim, Vanessa, tenho tendência a emagrecer e fazendo dieta, emagreci bastante. Você faz acompanhamento para aumento de massa magra? Faço sim, Vanessa, para recuperar seu peso e para melhorar essa massa muscular. E não se engane, viu? Muitas pessoas que estão acima do peso tá com a massa muscular muito baixa, principalmente os autoimunes. Eu recebo muito, a maioria, pronto, todos os pacientes hoje que eu recebi no consultório, que eu fiz bioimpedância, todos eles estavam com a quantidade de massa muscular
abaixo do ideal para a idade, ok? Então, a gente precisa fazer estratégias para melhorar essa massa muscular. Sem falar que a massa muscular é uma predição de saúde na velhice, né? Saúde no hoje e saúde no amanhã. Eita. Joelle tá internada e tua vitamina D deu 18. Tá muito baixa, Joelle. Mas claro que os médicos convencionais, eu não sei qual a conduta que o médico teve aí. Mas procura um médico da linha de medicina preventiva para você suplementar essa vitamina D aí. Como nutricionista, eu poderia te ajudar no básico. Eu não posso trabalhar com altas doses com vitamina D, né? Como nutricionista, só médico que pode. Mas você sendo minha paciente, eu já ia suplementar com certeza para aumentar isso aí. Olha, estamos em uma pandemia, tá bom? A vitamina D não é só para osso. A vitamina D são mais de 80 funções, ok? Então, até 30 é para osso. O ideal, nessa pandemia, é manter acima de 50. Vanessa, estou adorando sua live. Obrigada, Vanessa. Obrigada pela presença, amore. Olha a Rejane já fazendo minha propaganda aí. Marca uma consulta com ela. Obrigada, Rejane. De nada, Joyce. Olha, Hanna, essa informação aí tem que ver, tá? Porque isso aí foi esse fermento aí estudado, tá certo? Nem todo fermento que tem essa quantidade de cálcio não, tá? Olha, o Io me perguntou qual o peixe que pode usar no protocolo. Né, Will? Essa é a sua pergunta? Então, anote aí os peixes que não pode usar com protocolo, ok? Então, os que não tiver na lista do que eu vou falar agora, então você pode comer, tá bom? Então, deixa a lista aqui abrir que eu falo. Abriu. Então, vamos lá. Anota aí os peixes que não deve consumir quem faz o protocolo, ok? Então, vamos lá. Tá aí anotando: lambari, manjuba, pescada branca, pescadinha e sardinha. Esses não pode consumir, tá bom? Os outros você pode. Pois é, Rejane consome bastante bolo, né, Rejane? E ainda me leva também. Toda vez que a Rejane vai no consultório, tem que levar um bolo pra mim, né, Rejane? A gente tem que marcar consulta, que eu tô precisando de bolo. Ai, Carlos, sinto-me agradecido, muitas dúvidas esclarecidas. Ai, obrigada, Carlos. Tô aqui pra isso mesmo. Joia, Osana, tô à disposição. Cirleide, que pergunta, hein, Cirleide? Cerveja aumenta a calciúria. Olha, pelo mecanismo indireto, pode sim. Se você exagera na cerveja, a cerveja vai tender a acidificar o organismo, e isso o organismo vai querer se equilibrar, retirando o cálcio do osso e vai excretar pela urina. Para isso acontecer, você está exagerando na cerveja, ok? Não é uma, duas cervejas que vai fazer isso, não. Isso é bem individual também. Ai, obrigada, Joyce. A senhora é o amor. Calminha? Tô tão cansada hoje. Atendi o dia todinho. Mas tem que estar aqui, né? Ajudando. Isso
Você é um doce. Obrigada, Betina. Flávia, cada live é uma aula. Meu filho faz acompanhamento. Ah, obrigada, Flávia. Ah, olha aí, Joyce, tá vendo? Olha que maravilha. Começaram a me dar vitamina. Olha aí, tá vendo? Ótimo. Eita, Macedo, sério? Muito baixo, hein? Fofa. Esperando ansiosa o dia da nossa consulta com meu filho. Ai, fofa. Obrigada. Hilton, doutora, geralmente o que eu almoço é o que eu janto. Tem algum problema ou tenho que variar o cardápio? Boa pergunta, Hilton. Olha, não vejo problema nenhum, tá bom? Mas sim, procura variar os alimentos. Não come a mesma coisa todo dia. Você pode até comer a mesma coisa que comeu no almoço, comeu mesmo no jantar. Não tem problema nenhum, não vejo problema nenhum. Só procura ciclar os alimentos, os tipos de proteína. Não come a mesma carne todo dia, não come a mesma folha todo dia, entendeu? Claro que é muito lindo eu dizer isso aqui. Coma um alimento diferente todo dia, né? Lindo eu dizer, né? Mas vai fazer, vai cozinhar, né? Aí a pessoa trabalha, aí tem filho, né? Ainda tem casa para cuidar, né? E ainda tem pessoas que não gostam de cozinhar. Aí vou dizer como uma coisa diferente todo dia, né? Ok? Claro que a gente tem que levar em consideração o dia a dia, a rotina da pessoa. Eu tenho pacientes, por exemplo, que só comem marmita porque não sabe cozinhar, ou porque não gosta de cozinhar, ou porque trabalha o dia todo e estuda e não tem tempo para cozinhar, né? Eu tenho pacientes que fazem a marmita da semana inteira, né? Os pacientes mandam foto para mim, olha, Nutri, a minha alimentação da semana. A gente tem que levar em consideração isso também, ok? Mas pode sim, Hilton. Poliana, até quanto é o valor aceitável do resultado do exame de calcíura 24 horas? Até 300, Polly. É o que os médicos usam, 300, tá? Ah, Regina, tá chegando o dia, né? Eu vou, viu? Eu vou buscar minha marmita. Tudo sem glúten, né? Pessoal, Rejane só fala assim, ó. Ela fala tudo sem glúten. É tão bonitinho ela falando. Mas é brincando, não é que ela não sabe falar, não. Eu tô falando que ela fala tão bonitinho, a gente fica brincando, né? Tudo sem glúten. Mas tá errado, gente, é glúten. Mas a gente só tá brincando. Aí Rejane fala assim, ó. Fúvia Santana, suas lives são maravilhosas. Obrigada, amor, obrigada. Ok, Joyce. Olha, Marina, eu já pedi pra Rejane ser minha vizinha, mas ela não quer se mudar. Porque eu não vou pra lá, né? Como eu sou egoísta, hein? E nada, Luciane. Mas olha, vai tomar vodka no seu aniversário, Rejane. Quem tem que liberar a vodka é o seu médico, não sou eu. Olha aí, Marina. Ela mora em Olinda. Vá-se embora pegar sua marmita também. Obrigada, Eleni. Obrigada. Você é uma pessoa de excelência, dedicada ao explicar. Obrigada. Eu procuro, assim, explicar o mais simples possível, né? Porque é uma linguagem difícil. Às vezes eu me pego falando, eu disse, meu Deus, será que eu tô falando muitos termos e a pessoa não tá entendendo? Então, a pessoa tem que entender, né? A pessoa precisa entender.
Não adianta a pessoa passar uma consulta comigo 2 horas, quase 2 horas de consulta e não entender nada, né? E ser 2 horas e sair de 2 horas depois sem saber de nada. Então, eu procuro o máximo ser mais simples possível, né? Falar numa forma que a pessoa entenda. Cuidado com gelatina, Giovana. Ah, tá, geladinha. Vocês estão falando da vodka, né? Vou dizer os médicos de vocês, tá ouvindo? Vou falar, vou caboetar, viu? Tomando vodka. Gelatina ou é geladinha? Gelatina vegana? Ah, tá. Ah, gelatina. Ah, tá. Olha aí, vocês estão que bebem e eu que fico bêbada. Macarrão de trigo, de arroz ou de milho? Qual é o menos pior? Luciane, todos são farinhas, né? Então, farinhas tem que ter cuidado com quantidade. Você comendo uma vez ou outra, não vejo problema. Eu digo para os meus pacientes sempre assim, comer farinha 3 vezes na semana. Então, inclui aí o macarrão dentro dessa meta. Olha aí, Rejane, tudo sem glúten, né, Rejane? Essa Rejane. Vanessa, se você tá com muita dificuldade, vamos marcar uma consulta que eu te ajudo nesse sentido, tá bom? Mas não precisa ficar assim perdida não, é café da manhã, almoço e janta. Se você come bem no café, almoço e janta, você não vai sentir necessidade de lanchar. Ah, por que é proibido lanchar? Não, não é proibido lanchar, ok? Mas lanche, por exemplo, quem é meu paciente e tá aqui presente sabe que eu não coloco dentro do plano, eu coloco extra. Se sentir fome, então come. Mas de preferência, só se alimentar nas 3 refeições. Ok? Por questões de estratégias em relação ao intestino mesmo. Mas isso também é bem individual. Por que não, Janilson? Porque a lisina não pode ser usada. Pode perguntar, Vanessa, sem problema nenhum. A gente tem quantos... já passou 1 hora, meu Deus, e eu não percebi. Erinalda, fazendo uso de vitamina D, 30 UI ou 30 mil? Se for 30 mil UI e você tiver 50 quilos, então isso já são altas doses e você precisa fazer algumas restrições de cálcio, tá bom? Mas tem que ver o peso, né? Boa pergunta, Janilson. Eu nunca estudei sobre isso, não, mas eu vou pesquisar. Já anotei aqui. Vou pesquisar e lhe respondo na próxima, viu, Janilson? Ai, obrigada, André. Obrigada, doutora. Tu é luz, gratidão. Eu que agradeço. Mausebier. O que é Mausebier, Célia? Conheço não. Diga aí pra mim o que é. Você falou arroz integral, arroz parboilizado. Existem 3 tipos, pra fechar agora, tá bom? Pra fechar, tá certo? Então, existem 3 tipos de arroz. Eu sei que ainda tem bastante dúvidas, né? Eita, ficaram várias aqui na caixinha. Minha nossa, muitas dúvidas. Mas no instante passa 1 hora, né? Mas tem que descansar, né, pessoal? Então, para fechar o arroz, existem 3 tipos de arroz. Existe existe o integral, existe o parboilizado e existe o branco, ok?
Então, o arroz integral, ele tem a casquinha, então ele tem mais fibra, vitaminas e minerais. Então, ele tem muito mais densidade nutricional, ok? O parboilizado, ele é cozido com a casquinha, ele não tem fibra, mas ele tem vitaminas e minerais. O branco só tem amido, não tem mais vitaminas e minerais. Então, para o autoimune, eu recomendo o parboilizado, ok? Porque o integral tem aquelas proteínas de difícil digestão que eu comentei. Então, para algumas pessoas, pode ser inflamatório. Aí, se você é, por exemplo, na sua família, todo mundo come integral, aí só você vai fazer seu arroz? Não! Eu tenho pacientes que a família inteira come integral e eu vou dizer que não é para comer? A gente tem que adaptar a realidade da pessoa. Então, cozinha esse arroz integral na panela de pressão, que a panela de pressão ajuda a quebrar essas proteínas, entendeu? Ok? Mas sim, eu recomendo o parboilizado. Ah, cerveja preta, é? É porque eu não bebo, pessoal, então eu não entendo de bebida. Ai, Betina, obrigada a vocês, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Betina. Obrigada, Giovana. Obrigada, Célia. Pessoal, vou encerrar a live.